Qual que é essa mentira que eles contam pra gente? Que você não tem poder nenhum. Uhum. Começa já pelas escrituras, né? Não tem poder nenhum, eres um pobre coitado, miserável, que nasceu do pecado e deve ser punido por isso eternamente, se colocar na posição de escravo, obediente, penitente. Acabou. Então você já nasce lacrado, né, com a história do pecado original. Isso é só uma das versões, dependendo de qual religião você quer abordar, né? Então, você nasce lacrado como algo miserável e sujo, que deve, então, estar sendo sempre limpo, porque... E a pessoa que cresce nisso não tem cognição, não tem estado consciente, a não ser que busque sair disso, para entender, peraí, o que eu sou? Por que isso é dito dessa forma? É aquela história, né? Quem inventou essas leis? Quem pagou pela bala. Uhum. Entendeu? Não é quem atirou que realmente importa, e sim quem pagou pela bala. Entendeu? Uhum. Então, da onde saiu isso? É cui bono, o termo romano, né? A quem isso beneficia, quem ganha com isso. Então, quando se olha a narrativa que temos hoje, um exemplo do que está acontecendo com o mundo, é o Trump, que eu brinco, que chama de Trump, né? O trumpete, né? Tem topete, é Trump de trompete, e um monte de... O Donald, que não é o pato, O né? Donald, que não é o pato. E as pessoas vão caindo em narrativas e ficam discutindo assuntos de geopolítica a nível dos olhos. Você não enxerga um jogo a nível dos olhos. Porque a articulação da magia nunca está na mão do mago, está por detrás. As pessoas ficam olhando a mão do mago e discutindo o que estão vendo e não estão percebendo que a mágica toda está acontecendo por detrás, né? Então, eis a questão. Então, perde-se muito tempo com, eu chamo de ruído, né? Uhum. Ruído. Então, hoje, estava ouvindo os rapazes falando agora há pouco, falando assim, um monte de informação, até tem um vídeo de vocês assim, tem tanta coisa, né? Então a pessoa está com déficit de atenção, um monte de informação, um monte de... Peraí, a maior parte da informação que tem é lixo. E as pessoas se prendem ao lixo. Uhum. Então... Por quê, né? Por que você está prestando atenção? É uma das brigas maiores que eu tenho com os meus alunos. Por que você está prestando atenção nisso? Eles botam lá nos grupos de Telegram, olha, professora, olha esse vídeo, professora. Aí eu abro assim e falo, por que você está prestando atenção nisso? Por que você está dando valor a isso? Eu falo, é lixo. Né? Não é sempre, né? Claro, mas estou dando um exemplo de um momento. Acho que é ignorância, né? Não saber a verdade e acreditar numa mentira A que pessoa parece é verdade. atraída pelo ruído porque a mente dela é puro ruído. Então, não é possível atingir um estágio de coerência e ordem se ela não desenvolver isso. Então, ela tem que iniciar um processo, é todo um caminho de ligar pontos. Enquanto ela não começa a ligar pontos, a história que ela sabe do mundo, voltando à primeira pergunta que você colocou, esse cara surgiu na história do além, geração espontânea, né? Que cara? Não, estou dando um exemplo bem, se você quiser especificidade, a gente vai ficar aqui até amanhã, mas podemos fazer também. Então, surgiu na linha histórica um cara, né? Certo. Esse cara ficou poderoso, do além, sozinho. E ele sozinho, que é assim que os filmes gostam de mostrar o vilão, né? Hoje em dia. E sozinho, ele então decidiu que ia matar todo mundo, né? E aí ele faz as coisas sozinho. Então você vê uma história ligada num cara, só olha para ele, você não vê porque o cara chegou lá, não estuda quem botou ele lá, qual era o plano por detrás dele, se o cara realmente era um malvado, ele era um babaca idiota que colocaram ele lá para fazer o serviço que outros que estavam por trás, que são impérios, que são gente de poder financeiro, que está patrocinando aquele cara para que ele faça o serviço. E aí você tem que olhar, qual foi o serviço? Qual é o resultado disso? O que aconteceu depois que o cara foi eliminado, malvadão? Qual foi a consequência? Então, você olha quem patrocinou, mas as pessoas não olham. Quem patrocinou e olha a consequência. Aí você liga o ponto. O cara não importa.
Esse cara seria um líder político. Você quer falar Hitler, por exemplo? Aham. É que na internet não é muito bom falar esse nome. O Zé do Bigodinho usa o termo. Boa. Né? Então, você quer falar o Zé do Bigodinho? Quem patrocinou? Quem botou ele lá? Como estava a Alemanha antes dele entrar? O que fizeram com a Alemanha antes? O que aconteceu depois? Quando retiraram o Zé do Bigodinho? O que surgiu? Quem ganhou com isso? O que foi criado depois? Olha o momento que está agora. Isso que foi criado depois está totalmente ligado com o momento que está agora. Né? Quem é o próximo Zé do Bigode? O Zé do Bigode não importa. Sim, então. É. Qual que é essa magia que está por trás de colocar... A magia Os por trás senhores do poder. jogo Quem geopolítico? são as famílias de poder? Quem são os grupos de poder no mundo dentro da linha histórica que você consegue rastrear? Então, o rastreamento é perfeito desde a Roma Antiga, né? Então, essas famílias, esses poderosos da Roma Antiga, que se dividiram em vários reinos e lutaram entre eles e competiram entre eles. Enquanto isso, surgiram os banqueiros, que então, entre sistemas, foram emprestando dinheiro para que financiar este essa luta. rei matasse este rei, e eles patrocinavam este reino contra este. Então, quando dois brigam, procure o terceiro. Tá? E o terceiro está financiando esses dois. Aí esses dois se mataram, né? Aparentemente um ganhou, mas está todo destroçado, e esses dois reinos estão na mão de quem patrocinou. Muito bem, esse não aparece, não é? Pô, Segunda Guerra Mundial, né? Sempre todas as guerras foram assim. Sim. Então, quem está por trás? É quem ganhou? E o que aconteceu com eles agora? Eles patrocinaram outros para se matarem também. Então, a partir deles, as pessoas se matam facilmente. Igual vai acontecer com a Europa agora. Nos Estados Unidos. O objetivo é a guerra civil. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Pode chamar de revolução social, né? O interesse agora é criar guerras civis dentro de países com essa divisão de direita e esquerda, um presta, outro presta. Se chama revolução molecular. Você vê a revolução acontecendo e não sabe quem é o líder, né? Então, você tem dois tipos de revoluções. A do líder, a do Che Guevara e a do Fidel Castro, que é dessas famílias poderosas. Por sinal, da história da Roma Antiga, você rastreia Castro desde deles. Ele é nobreza. Nobreza, realmente, dessa turma, né? Eles sempre colocam seus filhos, seus descendentes, da linhagem sanguínea para ocupar os cargos, igual o Trudeau no Canadá. Ele é filho do Fidel Castro, né? Então, é assim, não oficialmente, mas não precisa nem ser muito inteligente, bate a foto dos dois, o Trudeau e o Castro jovem. As ideias são parecidas, né? Não, eles são filhos. Ele é filho. Ele é uma... sim, não precisa nem fazer teste de DNA. E a mãe dele vivia lá, né? Indo com o Trudeau, que tinha 2 prolongamentos filiformes na cabeça, levava a esposa lá, porque ele faz parte do sistema, ela tinha que ter um filho com ele. Isso tudo é assim, esses casamentos, essas gerações de filhos, isso tudo é controlado, eles vão criando sucessores. Né? Então, esses sucessores vão sendo gerados e, de acordo com o momento, eles vão utilizando esses sucessores. É uma passada de bastão. Por isso que há um plano sempre por trás. Então, há níveis. Então, os sucessores têm mais importância nos jogos e tem os idiotas úteis, que são utilizados. Então, tem os olheiros que buscam idiotas úteis, que, então, dizem para eles assim, cara, vem cá, eu vou te fazer ficar grande. Você é especial, né? Eu vou te fazer ficar grande. Aí o homem de 9 dedos, por exemplo, é levado para esse meio, é iniciado, é conduzido, é feito todo o trabalho. E quem dirige é ele? Não, é um colégio invisível por detrás. A história do colégio invisível começa na Inglaterra do século XVI, na era elizabetana, né? Então, o colégio invisível sempre criou as ordens para criar o Império Britânico. Então, esse é oficial. Ele sempre existiu um colégio invisível. Mas esse colégio invisível, oficialmente, nome na história escrita,
está desde a era elizabetana, que colocou Elizabeth I lá para criar o Império Britânico, né? Então, essa turma, eles criam territórios, criam nações, Leis. criam tudo isso como consequência, para depois irem destruindo, porque eles têm todo um plano, um projeto que é religioso, filosófico por detrás. Ou seja, não é financeiro. O financeiro é um meio pelo qual eles podem executar isso. Então, a visão financeira é para os que estão executando. Eu chamo de demiurgos e arcontes, né? Você tem os arcontes, que são os aspirantes ao poder. Então, eles sabem até um certo nível e fazem o jogo, dependendo em que cargo eles estão, não enxergando e não sabendo o que há em cima. Eles têm que, e não vão atingir, então depende de quem são, eles têm gradientes de informação. Esses do gradiente mais alto é que, então, estão envolvidos em um plano maior. Embora todos os planos estejam nitidamente escritos. Em todos os meus webinários eu mostro de onde as coisas saíram. Então, hoje, o transhumanismo com a humanidade. A humanidade hoje é um pós-humano já. Ele foi geneticamente alterado, está sendo drasticamente alterado. Agora vem a inteligência artificial que vai ser inserida em seu corpo, né? Então, a doença de estado mental QI mais baixo, hoje, os nossos filhos têm QI mais baixo do que os nossos pais e avós. Por incrível que pareça, isso é estatisticamente colocado já publicação científica, né? Então, por que que a escola está com baixo nível de qualidade? Porque eles não precisam mais de gente que pensa. Aliás, gente que pensa sempre foi um problema. Sim. Por isso, sempre estiveram sob controle. Mas hoje, eles precisam provisoriamente apenas de um corpo. De um corpo para uma inteligência artificial aprender através desse corpo. Então, onde está isso? Poxa vida, isso está escrito desde... Você encontra desde a religião judaica, os escritos estão lá dizendo este ser, né, que poderia ser alterado, e isso está, inclusive no Islã. Eu mostrei em aulas como esta modificação do transhumanismo é aprovado pelas religiões abraâmicas como um todo. Tá? E mostrei os escritos onde isso, por isso que está tudo correndo nesse nível, né? Então, a inteligência artificial precisa do quê? De um processo transhumanista que assumiu grande poder no final do século XIX, começo do século XX. Aquele Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, o autor. Então, nada foi escrito por acaso. Eles pertenciam ao que se chamava de Clube X. Então, quando você vê X para tudo que é lado, né? Você tem que entender que X é um dos símbolos mais clássicos dele, desde a Roma Antiga, que era Júlio César, a Legião Décima, né? X. Então, essa turma marca o seu padrãozinho sempre com X, que significa várias coisas, eu não vou dizer todas elas aqui, né? Uma delas é que esse Clube X do século XIX, onde tinha o Julian Huxley, irmão do Aldous Huxley, que era o líder do projeto Transhumanismo para a humanidade. Então, hoje nós estamos num projeto transhumano de destruição do homem, Homo sapiens, da forma Homo sapiens sapiens, que já não é mais um Homo sapiens sapiens. Hoje já temos uma nova espécie, né? Não oficialmente aceita, mas que já foi geneticamente modificada, né? E vem sendo modificada constantemente, então, por a atuação genética e por epigenética. Então, o meio ambiente gera alteração em nossos genes, alteração fisiológica, metabólica. Nós temos um corpo alterado completamente. Com a água que a gente bebe. Tudo, alimento contaminado por pesticidas, herbicidas, tudo feito de propósito para gerar uma transformação nos nossos corpos. Então,